Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. Hoje a gente continua falando sobre o projeto de lei 2630, mais conhecido como o PL das Fake News. Esse tema não sai dos trends, gente. Semana passada, a gente explicou o que é o projeto, que a aprovação do pedido de urgência tinha sido feito para análise do PL, só que aí a votação ela não aconteceu ontem como estava previsto. Foi adiada. E aí, em meio a tudo isso, tivemos a pressão das Big Techs, como o Google e a Meta, que não são a favor do PL. O Google, inclusive, colocou no buscador, veja aqui na tela, um link para um artigo chamado "O PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil", que foi escrito pela própria empresa, um CEO da própria empresa que escreveu. Eles retiraram esse conteúdo do ar depois de uma medida cautelar da Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom. E aí, paralelo a isso, a gente também teve ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu o prazo de 1 hora para que as empresas Google Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, Spotify e também o Brasil Paralelo, retirassem do ar todos os anúncios e conteúdos impulsionados com ataques ao projeto de lei. Também foi pedido que a Polícia Federal ouça os presidentes dessas empresas. Bom, para a gente continuar então falando nessa semana sobre esse assunto, eu converso agora com o Juliano Maranhão, que esteve com a gente semana passada. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP, também diretor do Legal Grounds Institute, e também com a Yasmin Curzi, que é professora e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV do Rio. Bom, então esse assunto está dando o que falar, não à toa a gente trouxe aqui novamente, para a gente debater. Vou começar então hoje com as mulheres. Yasmin, quero saber um pouco a sua opinião, a gente tem vários pontos para discutir hoje, mas a respeito do Google, a polêmica dessa semana, que é um buscador que ele é usado em 97% das pesquisas que os brasileiros fazem na internet, e eu queria saber de você se é possível a gente mensurar o tamanho de uma influência, da influência dessa empresa, que é tão grande, sobre os brasileiros. O que você pensa sobre isso? Olha, sem dúvida, o Google ele ocupa uma posição econômica muito relevante no mercado brasileiro. É uma instituição que está presente, já vem como default em vários celulares, como mecanismo de pesquisa principal desses celulares. Então, é um mecanismo que tem uma prevalência enorme para você operar com outros mecanismos de busca, como, por exemplo, o DuckDuckGo, outros concorrentes do Google. Você precisa alterar no seu celular, nas suas configurações, na maioria dos casos. Então, essa posição que o Google possui hoje em dia, não só no Brasil, mas em vários outros países, em relação à concorrência com os seus competidores, é bastante dominante nesse sentido. Então, é lógico que é capaz da ordenação dos resultados de pesquisa, da forma como o Google apresenta determinados resultados, privilegiar esses resultados, privilegiar determinadas pesquisas em detrimento de outras, determinados resultados em detrimento de outros. Então, é uma preocupação, sim, e a autoridade concorrencial precisa se posicionar em relação a isso, como já vem feito. A gente vai até falar sobre a posição do CAD em relação a isso, mas antes eu queria saber também a opinião do Juliano sobre isso. Juliano, para você, é também preocupante essa questão, que o Google publicou no início dessa semana já esse artigo, sem nem mesmo a pessoa pesquisar sobre o assunto, já está lá logo de cara, para a pessoa clicar, enfim, saber o posicionamento da empresa, ou não? Você não acredita que isso seja prejudicial? Olha, de um lado, uma empresa, ela deve ser livre para expressar sua opinião sobre uma legislação. Dentro do espaço democrático, ela pode se colocar a favor ou contra uma determinada legislação ou sobre qualquer tema público que seja de relevo. Acho que a questão que aparece em relação a isso é a forma como esse conteúdo foi veiculado, tendo em vista um dever de transparência. A medida cautelar da Senacom, ela tocou justamente nisso. Então, na medida em que é disponibilizado um link e esse site, por meio dos seus links, ele veicula informação, então é importante que esteja claro
que aquilo se trata de uma opinião da empresa e que existem opiniões em sentido contrário que podem ser encontradas no próprio buscador. Então, esse aspecto é importante para ver. Um aspecto interessante também é como esse conteúdo que é veiculado e todo o debate em torno disso, na verdade, mostra a importância de você ter uma legislação para trazer segurança jurídica, porque o envolvimento da Senacom se deu por propaganda enganosa, foi uma medida em função de propaganda enganosa. Por quê? Porque não estava claro que se tratava de uma opinião, não havia uma indicação de posições divergentes. Agora, não se tratava também de uma propaganda dos próprios serviços, então não é bem uma propaganda enganosa. Por outro lado, a Senacom também indicou que houve um papel editorial que foi parcial, mas o Google também não é propriamente uma empresa jornalística. Então, o direito atual ele não traz as ferramentas e os instrumentos ainda necessários para lidar com isso, de uma tal forma que uma legislação que faça uma abordagem adequada do papel das redes sociais hoje, de um lado são empresas privadas, mas de outro lado controlam toda uma infraestrutura de comunicação social, portanto tem responsabilidade social. Né? É importante que haja um regramento para que o Estado, o Judiciário reajam com regras já pré-estabelecidas, com segurança jurídica sobre qual é a forma adequada de lidar com a desinformação, com o discurso abusivo. Entendi. Se eu puder fazer uma pequena adição ao Por que o favor, professor Yasmin, vamos lá. Falou em relação à legislação, ela não só traz, né, mais regras para a segurança jurídica das próprias plataformas, mas também regras de transparência, e é o que a gente precisa no ordenamento jurídico brasileiro para o tratamento desses intermediários da comunicação. A gente não tem regras sobre transparência especificamente em relação à atuação delas na publicação de opinião, a priorização de determinados assuntos, tanto o Google no resultado das pesquisas, como o Facebook, Twitter, as principais redes sociais que são utilizadas no Brasil, a gente não tem mecanismos para averiguar exatamente que tipo de conteúdo tem sido mais recomendado, e muitas vezes isso traz implicações muito graves para o debate público, com interesses privados das companhias podendo se sobrepor a temas que são de interesse coletivo. Um exemplo muito claro, vou mencionar aqui a professora Zeynep Tufekci, dos Estados Unidos, que ela vai trazer uma análise sobre o debate no Twitter em relação ao Why Book Challenge do Facebook, se sobrepondo ao debate sobre o Black Lives Matter também no Facebook, por causa do mecanismo de recomendação do Facebook. Ela percebeu isso olhando como, a partir do feed cronológico do Twitter, como que o debate lá estava muito mais forte em relação ao Black Lives Matter do que no próprio Facebook. Então, a gente não tem muita ciência, não tem como saber exatamente como que esses mecanismos de recomendação estão operando. É muito importante se ter mecanismos como auditorias externas, etc., para entender o que está sendo impulsionado, tendo em vista que pode ter, sim, uma afetação para a própria liberdade de expressão dos usuários, implicações diversas também para outros direitos fundamentais. E até o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que a gente citou, entrou nessa história e abriu um procedimento contra o Google e a Meta por suposto abuso de posição dominante, no caso da PL das fake news. Quem explica isso melhor para a gente é a Sofia Monteiro, que é professora de Direito Concorrencial do IDP e também ex-coordenadora geral antitruste do CAD. Pode rodar. O que a gente tem aqui é uma denúncia que foi enviada ao CAD no dia 1º de maio. Ela foi convertida em um procedimento preparatório por um despacho do Superintendente-Geral do CAD. Nesse despacho, o Superintendente-Geral fez referência a outras investigações abertas na autarquia, hoje em andamento. São 3 investigações que estão em fase de inquérito administrativo, que será a próxima fase, caso se entenda que existem elementos suficientes para a configuração de uma infração à ordem econômica. Então, quais são os desdobramentos desse procedimento preparatório que está hoje aberto? Primeiro vai se apurar se o CAD tem competência para analisar se, de fato, pode constituir uma infração à ordem econômica, como se fosse uma análise prima facie,
né, dessa denúncia, do conteúdo dessa denúncia. Em seguida, na fase de inquérito administrativo, né, vai se apurar melhor, né, essa questão da materialidade da conduta, se essa conduta é de fato possível. Nesse caso, parece-nos que o Google realmente tem posição dominante, mas ter posição dominante apenas não é suficiente para a configuração desse ilícito. Então, o inquérito administrativo ele serve para isso, ele pode ser prorrogado, né, por mais 180 dias, até que se apure se de fato há elementos suficientes para a configuração dessa conduta. E, por fim, a fase de processo administrativo, que é uma fase em que é aberto o contraditório. Então, esses são os possíveis desdobramentos, mas ainda é muito cedo para dizer o que é que vai acontecer. Vamos aguardar os próximos capítulos. Ok. É isso, vamos aguardar então, né? Bom, volta então agora com o Juliano. Juliano, a gente, nisso tudo que a gente tem acompanhado, né, da semana passada para cá, a gente tem visto que essas Big Techs estão incomodadas até porque isso mexe diretamente com a questão lucrativa de todas essas empresas. Um ponto que a gente explicou na semana passada, que eu acho legal a gente dar ênfase aqui, já que a gente está falando sobre o papel da Meta, do Google, em relação à questão de monetização dos veículos de comunicação, por parte dessas empresas, né? Porque até então esses veículos estariam prestando esse serviço, digamos assim, de notícia, né, gratuito. Então, o PL prevê isso ou não? Me explica melhor exatamente como é que está essa redação do texto, por favor. O PL ele traz fundamentalmente obrigações de transparência, né? Essas obrigações de transparência, elas podem ter um impacto, né, com uma série de medidas e práticas de governança que tem que ser colocado em práticas pelas plataformas. Isso pode ter um impacto, obviamente, na estruturação do negócio, nos custos desse negócio. Uma outra implicação imediata é a obrigação de remuneração de conteúdo autoral ou remuneração de conteúdo jornalístico, que obviamente vai ter um impacto financeiro no negócio dessas plataformas, né? Agora, o importante todo esse debate é mostrar como existem dificuldades de aplicação do direito, né? Então, de um lado, se vê como um abuso das relações de consumo, de outro lado, é levantada uma investigação no CAD como um abuso de poder econômico no mercado, portanto, uma questão concorrencial, né? O que a gente percebe quando é levantada uma suspeita, uma denúncia de que as ferramentas de direcionamento de conteúdo seriam manipuladas para favorecer uma certa visão da empresa sobre um determinado tema de relevo e de interesse público, né? O que aparece aí, nos parece claro que tem uma questão ética, né? De uma certa forma, não há uma lealdade, se de fato ocorre isso, porque obviamente isso precisa ser investigado, se de fato há uma intervenção que manipula esses mecanismos de direcionamento para favorecer visões da empresa, aparece no mínimo uma questão ética. Agora, como isso se reflete no âmbito jurídico, né? Apareceram aqui, já nessa reação, uma série de iniciativas, né? Na verdade, talvez não seja nenhum poder abusivo em relação ao consumidor ou em relação à concorrência, mas talvez uma espécie de abuso de poder informacional, né? Esse tema ético está ligado a um exercício de um poder informacional que hoje as grandes plataformas detêm. Como lidar por isso? Me parece que o caminho é uma legislação própria, tal como é proposta no PL 2630, né? É claro que talvez esse conteúdo possa ser aperfeiçoado, possa ser debatido, haja críticas, etc., né, sobre aspectos diferentes do tratamento do PL, mas a necessidade de ter uma regulação que traga transparência nas práticas de direcionamento e de moderação de conteúdo pelas redes e pelas plataformas digitais, me parece que toda essa reação, todo esse debate, inclusive a intervenção e a iniciativa das plataformas, mostram como isso é necessário. Sua opinião sobre isso, Yasmin? Deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei monetizar e era remunerar, só para ficar claro na minha pergunta, perdão. Yasmin, sua opinião, então, sobre isso? Eu acredito que as plataformas, elas também estão se posicionando bastante contra o PL, não só por receio das perdas econômicas aqui, mas com receio de que isso se torne
uma abordagem relevante e um modelo para outros países, não só na América Latina, mas nos BRICS. Eu acho que isso também é uma preocupação plausível, que as plataformas estão com receio de que esse tipo de abordagem seja recuperada também em outros países. Eu acho que há também, além desses elementos que o professor Juliano trouxe aqui para a gente, há também uma certa preocupação com os mecanismos de supervisão. A autoridade de supervisão caiu agora, mas muito possivelmente a gente vai ter algum tipo de mecanismo para trazer enforcement para a legislação, para permitir a supervisão, fiscalização e monitoramento das práticas possivelmente nocivas, principalmente em relação ao dever de cuidado e protocolo de segurança que estão constando no PL, que vão exigir uma análise peremptória mais proativa das plataformas de acordo com a legislação brasileira. Tudo isso vai exigir implementação de inteligência artificial para fazer detecção adequada de conteúdo, enfim, uma série de medidas para fazer a moderação funcionar, principalmente em português no Brasil. Lógico que as plataformas têm call centers, têm centros que operam para fazer a moderação de conteúdo, principalmente em países anglófonos, terceirizados em países do sul global. Mas aqui a moderação em português ela não é tão efetiva e a gente não tem uma dimensão dos investimentos que as plataformas têm feito de fato no Brasil. Isso ficou bastante evidente nas reportagens feitas em relação aos acordos das plataformas durante as eleições com o TSE. Muitas delas não abriram os dados quantitativos sobre investimentos realizados em moderação de conteúdo no Brasil. Então, eu acho que elas também estão com receio de serem cobradas em relação a essa moderação mais proativa. Bom, o fato agora é que a votação foi adiada, né? E, Juliano, na sua opinião, quais são as consequências desse adiamento? E esse texto pode mudar, pode passar por alteração? Qual a sua opinião? Olha, aqui é todo o curso do processo legislativo, né, que é um processo democrático. Então, houve um adiamento, não há exatamente uma previsão de como isso quando vai retornar, mas a expectativa é que haja uma votação em breve. Pode ser dito ou previsto, né? E se vai haver alteração ou não, né? Isso depende do encaminhamento do debate no campo legislativo, né? Isso vai depender de todos os arranjos de grupos de interesse e o encaminhamento da questão nessa esfera política que faz parte do exercício democrático. O que a gente... Foram 90 emendas, né, apresentadas ao relator também, que precisam ser consolidadas. Eu ia pedir sua opinião agora sobre isso, mas só um comentário. A gente conversou no programa da semana passada que, independentemente, né, desse texto ou de outro, que essa regulação seria necessária, né? Até, enfim, por causa dos últimos episódios que a gente viu sobre violência nas escolas, sobre essas questões que vieram à tona também, né, logo depois dos ataques do dia 8. Yasmin, a sua opinião, então, sobre essa questão de se rever mesmo esse texto, né, de se precisar alterar, você acredita que há pontos de melhoria ali que teriam que ser revistos? Olha, tem 2 pontos que são minha preocupação principal no PL, que é quem vai ser o órgão responsável por fazer o enforcement da legislação, ou seja, a autoridade de supervisão, e a imunidade parlamentar. É uma questão também bastante difícil, que não tem solução fácil e delicada. Então, são essas minhas 2 considerações principais. Em relação à autoridade de supervisão, eu realmente estava satisfeita com a primeira versão que eu tive contato da apresentação da relatoria do Orlando Silva, em que havia uma possibilidade, via decreto do executivo, né, via executivo, fosse criada uma autoridade de supervisão voltada, tal qual o modelo da ANPD, por exemplo, né? Eu acho que era essa instituição que seria mais positiva para que a gente possa fazer, de fato, esse controle a partir de um corpo técnico qualificado, que de fato possa se debruçar sobre esses temas que são sensíveis e que exigem uma expertise muito peculiar.
me preocupa um pouco para onde que vai esse arranjo regulatório. Lógico que a gente não pode inferir muitas coisas, isso vai mudar bastante ainda no trâmite do projeto de lei, mas tem alguns atores específicos querendo já tomar para si essa função, e não vejo muito como positiva. O ideal seria ter uma autoridade específica, tal como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a LGPD. Juliano, você compartilha dessa preocupação também? Esse também é um ponto polêmico que a gente tocou na semana passada, a questão da agência, né, de quem fiscalizaria? Como a gente já discutiu na semana passada, é preciso haver alguma forma, algum arranjo institucional para o enforcement, né? Eu, em particular, acredito que o melhor formato seja da autorregulação regulada, que as próprias plataformas estabelecem código de condutas e mecanismos ágeis de enforcement, porque a velocidade, o impacto da disseminação de conteúdo abusivo, ele é imediato, então a reação precisa ser rápida, e talvez, não tenho dúvidas que as próprias plataformas estão em melhor posição para oferecer essa reação, mas também que esse código de conduta e esse mecanismo de enforcement seja validado e atenda os objetivos de interesse público que são colocados na legislação, né? Então, apareceram já alguns candidatos, né, para essa função de autoridade reguladora ou de enforcement, mas o importante é que também não se perca e se encontre o ajuste adequado entre a autorregulação, aquilo que as plataformas estão em melhor posição para fazer, e uma atividade supervisora da autoridade para validar e poder auditar esses relatórios de transparência que são apresentados e devem ser apresentados por parte das plataformas. Perfeito. Bom, a gente podia ficar aqui mais meia hora conversando, mas eu tenho que seguir aqui com o programa. Eu agradeço demais a participação de vocês. Juliana e Yasmin, muito obrigada e boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima, então. Vou sair de casa, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. No próximo bloco a gente volta com mais notícias e também vamos desmentir uma fake news. Não saia daí. Já estamos de volta e agora nesse segundo bloco a gente explica uma fake news que está circulando na internet sobre o Brasil usar uma moeda chinesa no lugar do real. Vamos ver? Após a viagem do presidente Lula à China, começaram a surgir uma série de boatos, de mentiras, fake news, dizendo que a moeda do Brasil ia se tornar a moeda chinesa, o yuan, ou que o dólar não ia ser mais o padrão mundial de compras. Isso é uma desverdade, isso é uma mentira. O que acontece, na verdade, é que acordos bilaterais entre o Brasil e a China foram firmados, e nestes acordos, como por exemplo para a venda de petróleo brasileiro, a China vai poder pagar, ao invés de usar o dólar, usando o seu dinheiro, a sua moeda, o yuan. Então o padrão dólar não vai ser destruído pelo Brasil e pela China, eles nem têm o poder para tanto. O que acontece é que nos acordos agora entre o Brasil e a China, poderá ser liquidado, poderá ser feito o pagamento das mercadorias exportadas pelo Brasil à China na moeda chinesa. Pois é, vamos saber mais sobre isso com o Antônio Barragan, que é advogado especialista em direito financeiro. Tudo bem, doutor Antônio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Muito obrigado aí a todos pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente já introduziu aqui o assunto, basicamente essa fake news, perdão,
surgiu daquela visita que o presidente Lula fez, né, à China, e por lá foram assinados alguns acordos, né? Você pode explicar melhor para a gente o que aconteceu aí, de que forma que manipularam essa informação para dizer que o real iria virar moeda chinesa? Pois não, Mariana. Então, o presidente Lula, ele fez essa visita até a China e nas conversas que ele teve junto ao presidente chinês, a intenção foi de firmar acordos bilaterais com a China e, obviamente, houve também um discurso que depois repercutiu junto ao BRICS, né, num novo discurso do presidente, de que os países do BRICS poderiam usar nas suas transações internacionais uma moeda definida por eles, e não mais o dólar. Mas os acordos bilaterais com a China, eles não são novidade. O Brasil já tem a China como parceiro comercial desde 1973. Né? Desde 1973 que a China já é parceira comercial do Brasil, ganhando força como principal parceiro comercial do Brasil a partir de 2009. Então, os acordos bilaterais entre os dois países são muito comuns, mas em nenhum momento foi levantada a hipótese de o Brasil deixar de usar o real. O que foi levantado foi uma possibilidade de não se usar o dólar nas relações comerciais internacionais entre os dois países. Perfeito. Então, essa fake news aí está mais que desmentida e o real continua aí. Não está valendo muito não, né? Mas continua. Na verdade, Mariana, eu posso dizer que o real, caminhando para completar uns 30 anos já de existência, ele hoje é uma moeda tecnicamente estável, porque o Brasil sofreu muitas alterações de moeda, especialmente na década de 80 e 90. Né? Nós tivemos o Cruzado Novo, o Cruzeiro voltou, o Cruzeiro Real, e então, finalmente, o real como moeda, e o real se estabeleceu. Ele não tem muita força em termos de poder de compra quando você compara com o dólar ou com o euro, por exemplo. Mas isso não significa que o Brasil não tenha uma moeda que possa, sim, ser a principal moeda do mundo. Basta trabalhar economicamente para valorizar o real, e aí sim tem uma moeda forte. Porque estável, volto a dizer, tecnicamente o real está, porque ele está como moeda já há pelo menos quase 3 décadas. Tá certo, muito obrigada pela explicação, doutor. Boa noite para você. De nada, boa noite. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. É @Rádio e TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo na semana que vem. Até lá.